Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Papo Reto. Nosso convidado de hoje é ele, rapaziada, o Der. Primeiramente, Der, você é de Angra, né? Não sou de Angra. Não é de Angra? Não, sou de Angra, não sou de Angra não, sou do Rio. Do Rio. Mas já estou aqui há 30 anos, então eu já me Você considero tá com 32, né? Não, quem dera, pô, o corpinho tá de 32, mas tô com 45 já, né? Mas já tô aqui já desde os 15 anos, né? Vamos falar de início então, né, cara? Primeiramente, quais foram suas primeiras lembranças com futebol na tua vida, cara? As primeiras lembranças, cara, assim, na verdade eu trabalhei de camelô, cara. Se eu contar a minha história aqui, é muita resenha. A gente tá aqui pra isso. Então, eu comecei no futebol com 16 anos, né? Eu trabalhei de camelô de 8 anos, teve que parar o estudo cedo para ajudar em casa. E então, de 8 até os 16, eu trabalhei de camelô vendendo doce na cidade, ali na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. E entrei no futebol com 16 anos. Fui pro Pavunense. Né? Pavunense fica onde? Pavunense fica ali na Pavuna. Ali, faz sentido, São João, claro, São João de Meriti, ali naquela região Heliópolis. E as categorias de base ali do Pavunense disputava a primeira divisão. Né? Então eu fui convidado para poder participar desse campeonato de juvenil. Um amigo meu me chamou e eu trabalhando também de camelô, e aí não queria porque eu já ganhava meu dinheiro, né? Ele, não, pô, vai, pô, tu joga bem e tal, pô, tem futuro. Aí fui. Aí só treinava também 2 vezes na semana. Aí fui, primeiro jogo fui expulso contra o América. Isso com quantos anos? Com 16. Ah, você começou com 16 anos? Já comecei com 16 anos. Caramba. Já tava velho. Já, né, teoricamente já velho. Então assim, comecei com 16 anos, fui expulso contra o América, cumpri suspensão contra o Nova Iguaçu e joguei contra o Volta Redonda. E aí eu arrebentei contra o Volta Redonda, o pessoal me fez o convite, eu fui embora pra Volta Redonda com 16 anos. Caramba, você começou em que posição? Eu comecei de meia direita, né? Cheguei no Volta Redonda como meia direita e fiquei 1 ano no sub-20, que antigamente era júnior, né? Hoje é sub-20. Fiquei do 16 para 17 anos, né? Na categoria de base ali do júnior e subi pro profissional no final de 17 para 18, já estava quase completando 18 anos. Nessa época do Pavunense, por exemplo, você já recebia alguma coisa? Eu não recebia, porque eu trabalhava. Então, você largou seu emprego de camelô pra ir jogar e sem receber? Não, aí eu comecei a receber, porque aí eu passei pro Volta Redonda a minha real situação, que eu trabalhava de camelô, já recebia meu dinheiro, já ajudava meus pais. E aí o pessoal lá do Volta Redonda perguntou, pô, quanto é que tu ganha, né, por mês? Aí vamos botar hoje, eu ganho, dá pra tirar R$600 por mês. Falei, então tá, vamos correr atrás desse dinheiro pra você. Aí eles foram pra Volta Redonda, na época o Neto era o presidente, não tava nem na política ainda, e passaram essa situação pro Neto, o Neto não pode trazer o menino. Aí eu fui pra Volta Redonda. Que maneiro. Aí fui ganhando já R$600. Aí lá eu fiz a minha carreira quase toda, né? Pô, primeiro salário como jogador de futebol. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fui na Arapuã, entendeu? Eu comprei uma televisão e um som, cara, pra botar lá no quarto, né? Que eu morava na concentração. Meus pais moravam no Rio. Foi o meu dinheiro, primeiro salário eu comprei. Primeiro salário ninguém esquece. Pô, ninguém esquece, cara. Pô, foi muito maneiro. Como é que foi sua evolução dentro do clube? Jogadores chegou novo, né? Eu cheguei novo, mas assim, foi muito rápido, cara, sabe? A minha ascensão dentro do Volta Redonda, cara. O que eu falei pra você, eu cheguei com 16 anos, né? Só comecei a jogar no Volta Redonda com 17. Disputei uma taça BH. Disputei uma taça São Paulo. Depois da taça São Paulo, eu já subi pro profissional. Nessa época, o profissional do Volta Redonda tava disputando o quê? Disputava a Série B, disputava o Carioca. A Série B do Brasileiro. E a A do Carioca. E a A do Carioca, que não tinha a visibilidade que tem hoje, né? A Série B hoje é top, né? Antigamente não tinha essa visibilidade. Então, assim, eu subi muito cedo, cara. Com 18 anos eu já tava no profissional. Maneiro. Entendeu? Eu fui 4 anos capitão do Volta Redonda, joguei 13 anos no Volta Redonda. Então, Caraca, assim, fez uma história lá, hein? tem uma história muito bonita, né? Pô, muito legal mesmo, assim. Hoje eu vou lá, né, assistir os jogos do Caio, né, que é meu filho que tá jogando lá. Então, assim, pô, a torcida reconhece e tal, pede pra tirar foto. Muito maneiro, carinho muito maneiro mesmo. Que maneiro, você é uma pessoa que, pô, além de ser reconhecida lá, hoje em dia tem seu filho lá jogando, né, cara? Pô, cara, nem fala. Tem uma foto que eu chego no Raulino e aí eu tiro, né, minha esposa tira essa foto de costa, assim, pra assistir o jogo dele. Então, assim, aí, cara, pô, passa um filme na cabeça. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava, né, tá passando por aquilo ali.
por aquele momento. Então, assim, tu vê teu filho jogando no clube, morando aonde que você morou, sabe? Construindo a história dele, cara, é uma realização muito grande, cara. Muito maneiro. Uma pergunta de clube mesmo. O Volta Redonda sempre teve uma estrutura boa para os seus jogadores? Sempre teve uma estrutura boa, cara. Sempre pagou em dia, sempre valorizou as categorias de base. Pô, muitos jogadores saíram dali, né, cara? Donizete, Pantera, mas quem? Pô, o Daci que jogou muito tempo em Portugal, o Jonilson, o Lopes, né? O Lopes que jogou no Palmeiras, o Tigrão, Jonilson que jogou no Botafogo, pô, eu fui pro Vasco ali, depois fui pro Flamengo saindo dali, então assim, o Volta Redonda revela muitos jogadores. Hoje então nem se fala, o Juninho que tá no Vasco saiu de lá, o Caio Rosa que tá no Emirados Árabes. O Caio tinha ido pro Fluminense, né? Meu filho? É. Exatamente, o Caio saiu dali em 2019, foi pro Fluminense, aí retornou. Entendeu? Então, assim, é um clube que tem uma estrutura muito legal e revela muito jogador, cara. Bacana falar isso porque a gente viu o Volta Redonda até hoje na elite do futebol brasileiro, né? Jogando o Campeonato Brasileiro, a Série B, e o Carioca, a Série A, né? E não é um trabalho que começou ano passado, não é um trabalho que começou ano retrasado. É de muito tempo, né, Dé? É de muito tempo, cara. Muito tempo. Volta Redonda foi fundada em 1976, tá com... Eu tô com 45, sou 77, né? Tá com 46 anos, 46 né? anos. Então, assim... Tava fazendo a conta aqui também. E pra você ver, né, cara? 46 anos, mas sempre um clube que teve ali na primeira divisão, né? Agora que infelizmente caiu pra A2, que tá disputando aí, eu tenho certeza que vai subir de novo. Mas assim, sempre disputou a Série A1 do Campeonato Carioca, sempre teve ali no Nacional entre a Série C e a Série B. Então, assim, é um clube que tem uma estrutura legal pra caramba. E, assim, hoje é a quinta maior força, né, do nosso estado. É o Volta Redonda, né, cara? Tem um estádio, pô, espetacular. Você vê que Raulino, né? pô, recebeu ali jogos ali clássicos, Vasco e Flamengo, né, Fla-Flu. O próprio ano passado mesmo teve Corinthians e Palmeiras ali, quando teve aquele problema. O Angra já jogou lá também, né? O Angra já jogou lá. O Angra e Flamengo foi lá, não foi? Angra e Flamengo. Flamengo não, perdão, Audax. Angra Audax foi lá? Foi. Foi lá. Vasco também foi lá. Foi. Exatamente. Então, assim, é um clube assim que tem uma estrutura muito maneira, cara. Eu gosto muito de Volta Redonda. Cara, você como jogador, quando você começou a ascender, né? Dos 16, 17, 18 anos, qual era a sua preocupação, Dé? Era técnico, era físico? Qual era o que o Dé mais se preocupava? Cara, vou falar pra você, a minha maior preocupação era não voltar pra casa, cara. Essa era a minha maior preocupação, sabe? De você... Porque o que acontece, cara? Não é fácil ser jogador de futebol, não. Chegar ao profissional, cara, é uma luta. É uma caminhada. É uma caminhada longa. Então, assim, eu tinha a maior preocupação de ficar, por exemplo, sair de casa com 16 anos, tu fica 3 anos da tua vida até 19, não consegue se profissionalizar, os caras te mandam embora, tu volta pra casa com 19 anos. Então, assim, eu tinha muito essa preocupação. Por isso que eu dava a vida nos treinos, cara. Se tinha uma coisa que quando eu ia treinar... eu me preocupava era com isso, cara. Eu tenho que dar a vida aqui, porque eu tenho que chegar no profissional, eu tenho que vingar, eu tenho que chegar, entendeu? Então eu tinha essa preocupação comigo, porque eu sabia que eu tinha talento, entendeu? Então, assim, eu sabia que se eu me dedicasse, se eu focasse ali, eu ia chegar. Então, assim, a parte técnica, a parte física, isso nunca me preocupou. O que me preocupava era isso. Eu não posso voltar para casa. Então, assim, eu dava a vida. 200%. 200%. Não tinha migué. E, assim, na categoria de base, você treina geralmente um período. Ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Cara, eu treinava de manhã, à tarde almoçava, porque eu morava na concentração. Treinava de manhã, almoçava, descansava um pouquinho. Na parte da tarde eu ia treinar, cara. Sozinho, ali em Volta Redonda, corria, fazia os meus trabalhos ali separados. Então a minha maior preocupação era essa. Porque a gente vê, né, jovens entrando nessa vida, começando a caminhada do futebol. Hoje em dia a gente tá num mundo muito mais moderno, né? Muita gente tem mais opções. Mas, por exemplo, a categoria de base do nosso time de Angra não tem toda essa infraestrutura que o time de Volta Redonda tem. Mas o que você acha que os jogadores podem fazer pra, evoluírem por si mesmo? Cara, assim, primeiramente, eu acho que tem que estar fazendo um trabalho com uma pessoa que realmente entenda, entendeu? Porque é aquele ditado, por exemplo, eu quero aprender a pintar. Um eletricista não vai me ajudar a aprender a pintar, não é verdade? Justo. Então, assim, para essa criança ela evoluir, ela aprender o fundamento técnico, precisa estar com uma pessoa que realmente jogou, não é verdade? Então, assim, eu acho que esse é o principal, né? E aqui em Angra tem muito talento, cara. Muito talento aqui em Angra. Você vê, hoje,
deve ter aí, nas categorias de base do Volta Redonda, só da Monsuaba tem uns 6 ou 7 jogadores. Caraca! Só da Monsuaba. Entendeu? Então, assim, aqui tem muito talento. Muito talento. Sempre teve, né, Dé? Sempre teve talento e sempre vai ter. Entendeu? Porque, assim, hoje eu acompanho os campeonatos sub-13, a semifinal e a final sempre é no estádio, sub-11, sub-13, sub-15. Então, sempre eu vou lá assistir. Então, assim, tem muito talento, cara. Muitos jogadores mesmo que têm um futuro promissor. Falta, né, aquela oportunidade de alguém levar no clube, né? Eu faço esse trabalho às vezes, entendeu? Claro que, assim, eu não levo. Porque às vezes não tenho tempo por causa do meu trabalho, mas eu ligo pro pessoal do Volta Redonda, porque lá a gente conhece os treinadores todinhos das categorias de base. Então a gente tá sempre indicando os jogadores sub-11, sub-13, sub-15 lá pro Voltaço lá, e tem alguns lá que estão na caminhada, estão disputando o campeonato. Aposto que os dirigentes, a galera que é responsável por esse setor, deve ficar muito agradecida, né? Porque, tipo assim, é um olheiro em cada lugar, né? Com certeza. Assim, graças a Deus, a maioria dos atletas que a gente indica para lá, já sabendo a filosofia do clube, né, do que o clube quer do atleta, então, assim, todos que eu tenho mandado para lá, graças a Deus, a maioria 90% tem ficado. Tá bem. Eu digo que a molecada que tá começando agora no futebol são todos diamantes a serem lapidados, cara. Sim. Todo mundo precisa de um direcionamento, né, Com Dé? certeza. Às vezes o moleque bom de bola pra caramba, mas a cabeça dele, ele acha que ele tem que pegar a bola, driblar 5 e fazer o gol. Tem que entender que o futebol não é só isso, né? Que o futebol é muito mais coletivo do que individual, né? Exatamente. É o que eu sempre falo com os garotos, entendeu? Os caras acham, não, pô, eu vou fazer um teste no Volta Redonda, vou driblar 5, vou fazer um gol, o treinador vai me chamar. Não vai. O cara quer olhar a tua parte tática, a tua parte técnica, a sua noção de posicionamento, entendeu? Tudo isso é o que os caras mais observam, entendeu? Então, assim, se você achar que vai chegar lá, pô, não vou tocar a bola pra ninguém, vou dar 2 canetas, vou dar 2 chapéus, o cara já vai me chamar. Não vai. Entendeu? Então a gente tenta trabalhar a cabeça dos moleques, tenta preparar eles, né? Pra que eles possam chegar ali. É o que eu fiz com o Caio, cara, meu filho. Assim, eu acho que não é porque é meu filho, não. Porque, assim, eu preparei o Caio de 10 anos até 15, irmão. Porque quando eu parei de jogar, eu abri uma escolinha ali no Torobol, ali, né? Do Nova Iguaçu. Então, assim, o Caio tinha 10 anos, gordinho, queria nada com nada, mas assim, eu via que tinha talento, precisava ser lapidado, como você falou. Cara, você como pai e um ex-profissional, você só deve ter dado o direcionamento pra ele, né, cara? Por isso que tá dando certo, né? Então, assim... E assim, é uma coisa muito importante que, pô, muitos jogadores não tiveram isso, pô. Exatamente. Então, assim, eu preparei ele 5 anos, cara. 5 anos, preparei ele, quando eu levei pro Volta Redonda, aí os caras, não, já passou, tu jogou aqui e tal... O moleque é fera. Eu falei, não vem com essa história não, irmão. Vê ali se ele tem talento, porque eu não vou ficar gastando dinheiro não, que é um gasto, né? Com certeza. Daqui pra Volta Redonda, aquelas coisas tudo. E quando você passa, você tem que, pô, até morar na concentração, é uma caminhada. Então, assim, eu falei pros caras, observa ele direitinho, se ele tem talento, se ele tem condições de ficar. Mas eu sabia que ele tinha porque ele estava preparado, entendeu? Então, assim, a parte de fundamento, peito, perna esquerda, peito, perna direita, chapa, cabeceio, que é tudo no futebol. Quando faz durante a partida, eu preparei ele. Então ele chegou lá bem pra caramba e tá dando certo. Cara, muito legal isso, muito legal isso. Pô, é o maior orgulho que eu tenho, porque assim, aonde que ele né, hoje no Volta Redonda, quando ele fala, pô, ó, quem te preparou? Meu pai, cara. Meu pai. E aí eu falo, pô, foi eu mesmo. Tá engatilhado, né? Tá engatilhado, cara. Cara, voltando a falar da sua carreira. Como foi sua trajetória no Volta Redonda? Você ganhou algum título de expressão? Como é que foi lá? Então, no Volta Redonda, nós fomos tricampeão da Copa Rio, que na época dava a vaga para a Copa do Brasil. Nós fomos tricampeão. A Copa Rio era o quê? A Copa Rio, na época, em 99, nós fomos campeão a primeira em 97, 98 e a outra foi em 2004. Não é o mesmo formato do Campeonato Carioca, né? É diferente. Em 98 e 99 era o mesmo formato, os grandes participavam, né? Claro, com a equipe, né, alternativa ali, mas participava. Agora, em 2004 já não participava. Então, assim, nós fomos campeões da Copa Rio, que valia uma vaga na Copa do Brasil. Eu fui vice-campeão também da Série C em 95. É isso. Volta Redonda foi esses títulos aí. Esse título e esse vice-campeonato no Volta Redonda. Depois de Volta Redonda, você foi para qual time? Então, aí depois do Volta Redonda, eu fui emprestado pro Vasco em 2000.
Eu tava no elenco que foi campeão da Copa João Avelange e da Copa Mercosul, aquela virada histórica contra o Palmeiras lá no time do Vasco, no profissional. Antes de chegar nessa história aí, me fala como é que foi o sentimento pra você de, primeiro, estar indo para um clube grande, né, um dos 4 grandes do Rio, e qual era o sentimento que você deixava pra trás assim no Volta Redonda? Você queria continuar ali ou você já tava muito querendo novos ares? Então, cara, foi muito maneira essa pergunta, porque eu acho que foi o meu maior erro. Sério? Foi. Por quê, cara? Porque eu também não tinha uma estrutura por trás pra me poder orientar. Cara, eu tava indo pro Vasco, velho. Era a oportunidade que eu tinha de ser um jogador, de top. Uhum. E o Volta Redonda, quando ele me emprestou pro Vasco, eles renovaram meu contrato por mais 3 anos. O próprio Volta Redonda? O próprio Volta Redonda pra me emprestar. Então, assim, o que acontece? Eu já fui pro Vasco... Amarrado. Pensando, se eu não der certo no Vasco, eu volto pro Volta Redonda. É a minha casa, é a minha cidade. Só que, não tem a visibilidade de um Vasco pro Volta Redonda, né? Com todo, né? Respeito ao Volta Redonda, não se compara, né? Então, eu já fui com esse pensamento. E eu acabei... amolecendo? Deu um... Tipo assim, eu não fui focado, eu não fui 100% ali pensando, é a oportunidade da minha vida, cara. Aqui no Vasco, entendeu? E aí acabou que era contrato curto, de 6 meses. Como é que funciona o empréstimo? Então, empréstimo, Volta Redonda pediu 200 mil. Na verdade, eu tava tudo acertado para ir pro Cruzeiro, cara. Aí o meu empresário na época, Léo Rabelo, o Vasco vendeu o Amaral pra Fiorentina e eu tinha feito um partidaço contra o Vasco lá no Raulino. Aí o Abel Braga pediu a minha contratação. Só que eu já estava acertado lá já com o Cruzeiro. Aí o meu empresário, não, vem pro Vasco e tal. Nessa época o Cruzeiro era um nome forte já? Era, o treinador era o Filipão, né? Caramba. Entendeu? Era o Filipão. E acabei indo pro Vasco. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência, mas eu acho que faltou mais comprometimento meu, cara, de botar assim na minha cabeça, assim, caraca, é a oportunidade da minha vida para me poder ajeitar a minha vida, para ajudar a minha família, ter um futuro legal, maneiro, mas eu não fui com esse focado nisso. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 22. Tava na flor da pele, né? Tava, cara, voando baixo, eu fiz um carioca assim espetacular, cara. Mas assim, é o que eu tô falando, foi uma experiência muito grande. Tive a oportunidade de jogar com o Romário, cara. Eu era o timaço do Vasco. Se eu falar o time do Vasco aqui, os vascaínos até choram. O ataque do Vasco era Romário, Viola, Edmundo. Olha só, eu que não sou vascaíno, vou chorar, pô. Olha o zagueiro, Mauro Galvão, Júnior Baiano, Odivan, Alexandre Torres. Quem era o goleiro do Vasco nessa época? Olha os goleiros, Fábio, que hoje tá no Fluminense, Carlos Germano. Fábio... Que passou pelo Cruzeiro. Isso, o Fábio era o terceiro goleiro que estava vindo do Matsubara. Ele era o terceiro goleiro. Que time é esse, rapaz? Lá do Paraná. Quem trouxe ele foi até o preparador de goleiro, Paulo César. Então, olha, o goleiro titular, Carlos Germando, reserva, o Elton. Aí tinha um terceiro, que era o Márcio, o Fábio era o quarto. Aí tu vinha pro meio campo, Pedrinho, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Uma máquina. Era Felipe na lateral esquerda. Timaço. Então, assim, eu tive o privilégio de jogar com esses caras. E, assim, foi uma experiência muito maneira. Cara, no Vasco mesmo, você lembra de algum jogo muito importante? Cara, um jogo importante, assim, que eu joguei no Vasco foi contra a Ponte Preta, cara. Esse jogo tava 0-0, São Januário amarrotado de gente. Eu tava no banco. A gente tem aqui, eu tenho uma noção do Vasco, um time grande, carioca absurdo. Só que a gente vê poucos vascaínos, não vê poucos vascaínos na rua, né? A gente vê flamenguista pra caramba, fluminense bastante, vascaíno e tal. Só que quando você tá num ginásio, num estádio, é só vascaíno. É só o cara daquele clube. Como é que é jogar no estádio lotado, velho? Cara, o Vasco é time grande, cara. A torcida do Vasco é brincadeira. Você tira... O Vasco foi jogar agora um jogo da Série B contra o Guarani em Manaus. Tinha 55 mil pessoas. É muita gente. O Vasco foi jogar agora contra o Cruzeiro no Maracanã, 65 mil pessoas. O jogo era domingo, os ingressos quinta-feira acabou. Uma coisa que eu conversei com um amigo, cara, é que o torcedor do Vasco é muito apaixonado. Eu acho que assim, é o torcedor mais apaixonado pelo que o Vasco tá passando, né?
entendeu? Quantos anos o Vasco tá na Série B? Se eu não me engano, segundo ano consecutivo que não sobe, mas a torcida lota São Januário, a torcida põe empurra. Então, assim, eu acho que é a torcida que mais sofre, mas esse sofrimento traz uma paixão maior ainda pro torcedor. Então, assim, voltando para esse jogo da Ponte Preta, para mim, assim, ficou marcado, né? O jogo tava 0-0, esse jogo nós ganhamos de 2-0, 2 gols do Romário. Eu entrei, tinha o quê? Uns 7 minutos do segundo tempo no lugar do Nasa, o volante. Tá 0-0 e a gente acabou ganhando o jogo de 2-0. Então, esse foi um jogo assim muito, muito maneiro que... Pena que na época, né, cara, não tinha a mídia que tem hoje, entendeu? YouTube Verdade. e tal, essas coisas todas. Esse jogo não tem em nenhum lugar? Pô, acho que não, cara. Já procurei. A minha estreia também no Flamengo. A gente daqui a pouco vai chegar. Depois eu fui pro Flamengo. Cara, eu procuro, não tem. Tem uns lances assim, mas mais os lances de gol. O jogo completo a gente não acha. Entendeu? Lance que passou no jornal, no Globo Esporte. Exatamente. Você consegue ainda puxar, entendeu? Mas assim, o jogo, a íntegra toda do jogo você não consegue, porque na época não tinha a mídia como tem hoje. Cara, né? me diz Então uma fica parada. guardado no coração. Né? A lembrança só E mental. os jornais, que eu tenho em casa um bolo, porque senão a minha filha e o Caio, na época, você mentiu, eu jogou com o Romário, caramba. Cara, Conversa fiada. me pai. fala, como é que é jogar com os caras desse nível, cara? Edmundo, Romário, principalmente. É tipo assim, cara, você sabe que você vai dar bola no pé dele e ele vai fazer mágica? Cara, esses caras é acima da média, né, cara? O ruim de jogar com o Romário e com o Edmundo é que, por exemplo, se tu tocar a bola pro Romário, o Edmundo te xinga. Se tu tocar pro Edmundo, o Romário te xinga. Se tu bater no gol, os dois te xingam. Então é difícil pra caramba. Mas fora a zoeira, pô, os caras são acima da média. Os caras são espetaculares. Dentro de campo a gente já viu milhares de vezes que eles foram capazes, né? Mas e fora de campo, cara? Eles eram resenha, eles eram chatos, eles estrelinhas, como é que era? Cara, o Romário era mais na dele, entendeu? Sério, Romário? O Romário era mais na dele, sossegadão e tal. Assim, tinha a panela dele, tinha um grupo dele. O Edmundo era mais extrovertido, apesar que eu peguei pouco o Edmundo no Vasco. Peguei o Edmundo 1 mês e pouco, ele foi vendido pra Fiorentina. Mas assim, um cara espetacular, ser humano fora do normal. Fora de campo. Eu tô dentro do campo, cara, parece que bate o cara fica maluco, velho. Dá bola! Quer dar porra de todo mundo. Porra, nos treinos. Eu dava cada carrinho. Eu falei, cara de mundo, tava ali, pô, falando de amor, cara, fora do campo, na resenha. Porque tu tá querendo matar os outros. Aqui é outra coisa. Mas um ser humano espetacular. Mas assim, os caras são brincadeira, pô. Você vê aí a história do Romário. Pra mim, dentro da área, não teve melhor. Com certeza, pô. Não teve melhor. Era o lugar Eu tinha dele. que ver esse cara treinando. O Romário, assim, ninguém fala, Romário não treinava. Pô, treinava, cara. Romário treinava aquilo que ele iria fazer no jogo. Entendeu? O que ele ia fazer? Finalização, Driblar goleiro. bater pênalti. Era isso que o Romário fazia. Agora pegar Romário, vamos dar pique de 100 metros. Pô, eu não vou dar uma fazer peixe. isso. Vou dar uma Dar peixe. pique de 300. Não vou. Entendeu? Ele fazia aquilo que ele ia fazer no jogo. Aquele pique de 10 metros, entendeu? De 5, que ele ia chegar perto, na frente do zagueiro. Pô, tu vê o Romário finalizando, era fora do normal, cara. Cara, uma vez eu vi um podcast que o Ronaldo tava falando isso. Que o Ronaldo treinou muito errado a vida dele toda. Aí. Ele fazia o mesmo treino que o Roberto Carlos fazia, por exemplo. É isso que eu tô te falando. Entendeu? Como é que um centroavante vai fazer um treino de um lateral que na época você tinha que bater e voltar, bater e voltar? Pô, o Ronaldo ia fazer isso? Não ia, pô. Entendeu? Só que ele treinava a mesma coisa que um zagueiro treinava, que um lateral ia treinar, que um volante que marcava pra caramba na época ia... Não tinha como, entendeu? E não tinha necessidade, pela verdade. Por isso que o Romário, ele já tinha essa visão que hoje os times fazem. Os treinamentos são específicos. Aham. O lateral faz isso, o zagueiro faz isso, o atacante faz isso. O Romário já tinha essa percepção e ele mesmo dava o treino dele. Mas Pô, o Romário era vocês, muita resenha, velho. vocês lá no time, vocês achavam que ele tava fazendo isso de estrelice? Porque, pô, deviam ter uns pensamentos. Além da gente estar falando de, 20 anos atrás, o pensamento era outro, pô. Cara, mas, cara, era o Romário, campeão do mundo, velho. Não tem o que falar, né? 94, melhor jogador do mundo. E tem outro, cara, pô, 2-0, 2 gols do Romário. 3-1, 3 gols do Romário. O que vai falar dele? Vai falar o quê, cara? Entendeu? Não tinha o que falar. Caraca, deve ser muito louco treinar, jogar com um cara que foi o melhor do mundo, pô. Pô, cara, tu imagine eu vindo do Volta Redonda, fedendo a peixe, entendeu? Cara, bebendo água suja, né? Tu chega no Vasco, cara, tu olha assim, pô, né? Caraca, Romário, mano. Acostumado a ver o cara na televisão. O cara tá ali do teu lado, Pô, brother. do teu lado. Isso inspira pra caramba, né, Pô, mano? demais, né, cara? Pô, por isso que eu falo assim, cara, mesmo que assim, eu não tive assim, pô,
uma trajetória muito maneira no Vasco. Pô, mas isso é uma experiência que, caraca, eu carrego pro resto da minha vida. Pô, e tê-lo como um amigo, né? Que, pô, até hoje, pô, a gente se fala, entendeu, cara? É o que eu falei pra você aqui antes de começar, cara. A gente fez agora, pô, amigos do Deco, amigos do Romário, pô, entendeu? Assim, Pô, esse evento aí rodou a cidade, irmão. pô, foi muito legal pra caramba, arrecadamos alimento, abençoamos muitas famílias. Então, assim, daquela galera lá do Vasco, cara, pô, até hoje eu tenho um contato com o Felipe, tenho um contato com o Júnior Baiano, tenho um contato com o próprio Romário. Pô, mas foi uma experiência muito maneira. Tu imagine, cara, um cara que vendia doce, irmão, na Praça Tiradentes, um cara que morou 2 anos na rua. Pô, eu morei 2 anos na rua, em cima de Marquise, velho, na Praça Tiradentes. Pô, tu ter o privilégio de jogar com o Romário, pô, de tu jogar no Maracanã, tá maluco. Isso aí é uma realização que, pô, que eu carrego pro resto da minha vida. Pô, é muito maneiro, muito legal mesmo. Cara, curiosidade minha. Como é que é a vivência dentro do clube? Treinamento, preparação pra jogo. Isso é muito maneiro de falar, cara. Cara, eu vou falar pra você que é a coisa que eu sinto mais saudade. Eu não sinto saudade de jogar. Sério? Não sinto. Porque jogar, cara, dá frio na barriga, tu tem que ganhar, tu tem que arrebentar, tu é xingado, tu, pô, sabe? Eu tenho o sentimento de jogar, quando é um jogo oficial, por exemplo, cara, treinando, tu tá fazendo a mesma coisa que tu treina a semana toda. Mas naquele momento ali, irmão, se tu errar uma bola, acabou você. E assim, e a concentração do treino é uma, a concentração do jogo é totalmente diferente. Então, assim, por isso que eu falo, treino é treino, jogo é jogo. Eu já conheço um montão de jogador que no treino tu fala, caraca, o cara, porra, arrebenta, vai pro jogo. É outra coisa, erra o passe, torcida, aí o cara Já era, tiver entrou na personalidade, já era. Então, assim, é muito complicado, mas a resenha, cara, depois do treino, a resenha do vestiário, zoando, as viagens, pô, concentração, pô, é o que eu sinto mais falta. Aquela resenha, acabou o treino, tu fica sentado ali dentro do campo mesmo, batendo papo, os caras contando histórias, os caras, pô, falando, pô, isso é o que eu sinto mais falta. Assim, num time profissional como era o Vasco, né, de grande nível, daqui a pouco você vai falar do Flamengo, você pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Como é que era a sua rotina, por exemplo? Pô, você acordava, você morava perto do clube, como é que era isso? Então, eu morava no Hotel Otto, eu já era casado, né? O Caio tinha meses, né? E aí eu fui morar no Hotel Otto, a pedido do Romário. Falei, Romário, porque eu morava ali na Pavuna, ali a bala voa pra tudo que é lado. Aí eu falava pro Romário, tá ruim pra acordar cedo, a bala tá voando. Aí ele falou, calma aí que eu vou falar com o Eurico. Aí ele conversou com o Eurico, o Vasco se concentrava no Hotel Otto, em Copacabana. Aí me colocaram lá. Aí eu fui, levei minha esposa e levei o Caio. Como é que mora em hotel, velho? Cara, é bom, porque, tipo assim, comida, Não tem que tudo no hotel, não se preocupava com nada. Então a minha rotina era essa, por exemplo, o hotel, eu pegava o carro, ia pra São Januário, treinava, né, e depois ia pra resenha, cara, ali, resenha, às vezes eu ia muito pra casa do Júnior Baiano, fazia um churrasco, entendeu? A gente ficava lá, tomava cerveja, na época eu bebia, hoje parei de beber, mas tomava nossa cerveja, xaropava e pulava na piscina, melhorava, xaropava de novo. Então, graças a Deus, cara, eu fui um cara assim que eu fiz. Você aproveitou, né? E fiz ambiente muito maneiro, cara. Assim, a galera, pô, gostava demais de mim. Entendeu? Por isso que até hoje eu tenho um contato com essa galera. Comigo não tinha aquele negócio, gostava de fazer palhaçadas, pô, os caras riam pra caramba. Então, assim, a minha rotina era mais essa: treino, ia, pô, voltava pro hotel. E a resenha ali depois do treino, às vezes ia pra casa do Júnior Baiano, às vezes ia pra casa do falecido Clebson, um amigo meu que se apresentou comigo junto, ele veio do Bahia, eu vim do Volta Redonda, a gente fez uma amizade maneira, acabou falecendo, um acidente de carro lá na Bahia, então era mais isso, entendeu? E tipo assim, dia de jogo, como é que é tu chegar no vestiário, tá lá, camisa do Vasco, pô, cara, tudo bonitinho pra você, cara. Então, é isso que eu tô falando, assim... É mágico, né, cara? Pô... Imagine, cara, eu tô falando pra você, um cara que morou na rua, um cara que trabalhava vendendo doce, sabe? E, pô, tu sai do hotel, cara, tu chega ali pro São Januário, pro estádio lotado, sabe, cara? Pô, tu entrar ali, tu olha pro Romário, tu olha pro Mauro Galvão, pô, tua camisa tá ali. Pô, cara, se você não der uma moca em você mesmo, nem entra pra jogar, não quero ir embora, entendeu? Então, assim, é muito maneiro, cara, é mágico, mágico. Essa esfera de, tipo, treinar, você tá treinando São Januário igual, né? O ginásio vazio. Muda, né? Na hora do jogo. É outro lugar, né? É Caldeirão, por isso que fala que é o Caldeirão. Caraca, estádio vazio aqui. A atmosfera, ela é totalmente diferente do... Pô, tu chega em São Januário, não sei se você já foi a São Januário ali. Nunca. Então, São Januário, cara, tu vai chegando ali, é tudo apertadinho, né? Tem a barreira do Vasco, as ruas já ficam lotado.
aquela atmosfera. Claro, pro Maracanã, sempre é Maracanã. Vou contar depois uma pra você do Maracanã, que é o que eu tô falando. Eu tenho uns jornais, eu tinha que trazer os jornais, senão vocês também não vão acreditar, não. Tô acreditando em tudo. Entendeu? Mas assim, a atmosfera é muito maneira, né, cara? Tu, troca de roupa, tu já vê a torcida gritando. Aí, caraca, tá lotado. Pô, aí tu sai pra aquecer, né? Dentro do vestiário tu consegue ouvir? Já tudo. consegue ouvir, pô. Aí, depois tu se arruma ali e tal, sobe pra aquecer. O aquecimento sempre é no campo. Tu já vê aquela atmosfera. É ali que você começa. Caraca, o estádio tá lotado. Porque quando a bola rola, irmão, parece que tu tá jogando. No aterro. No aterro. É verdade. Porque o cara tá tão. É igual, por exemplo, você joga no futsal de Angra aqui, né? Não é verdade? Por exemplo, tá cheio. Pô, mas quando a bola rola, parece que não tem ninguém. Tu fica concentrado ali na bola, parece que não tem ninguém. O jogo, nem imagina que tá passando na rádio, nem imagina que tá passando na televisão, não é verdade? Aí, vou te falar uma situação que aconteceu lá em Mendes. Foi em Mendes? Foi. Contra-ataque, eu sozinho com o goleiro, eu tô com a perna esquerda machucada. Aí, o que eu pensei? Vou puxar pra direita e vou soltar o balaço, que eu chuto bem direita. Me contaram isso daí, essa resenha me contaram. Rapaz, eu puxei pra direita e não vi mais nada, Dé. Eu, sei lá, eu me embolei com a bola, caí, Dé. Eu levantei correndo e não olhei pra ninguém, irmão. A torcida... o 7 é ruim, rapaz. Entrada da minha mente por 1 segundo. Então. Depois esqueci, pô. A bola rolou, tu acertou o passe. Já era. Exatamente. Então é mais ou menos isso, cara. Rolou a bola, parece que você tá jogando uma pelada na rua, entendeu? Você só tem noção quando você entra pra aquecer, tu vê, pô, tá lotado. Claro, quando sai um gol, quando termina o primeiro tempo, que tu vai, né? Tu olha, caraca, hoje o São Januário tá sinistro. Lotado. Mas é muito maneiro, cara, muito legal. E como é que foi sua transição pro Flamengo? Foi depois do Vasco mesmo? Não, então, aí acabou meu contrato no Vasco, aí em 2001 eu voltei pro Volta Redonda, aí fiz um campeonato carioca espetacular. Aí o Flamengo foi e me contratou, o Zagallo. Zagallo que era o treinador. Caraca. Depois do tricampeonato. Aí o Flamengo foi e me contratou. Aí fiz um contrato de 6 anos, de 6 meses. O Zagallo foi o técnico do Tetra, né? O Zagallo foi o técnico do Tetra. Na verdade ele era auxiliar, né? O técnico era o Parreira. E o do Penta? Foi o Parreira, né? Do Penta foi o Filipão. Foi o Filipão, é. Confundi Filipão, é. O Zagallo... Então, nessa época, o Zagallo tinha acabado de ganhar a Copa. Não, porque o Zagallo foi em 94, né? E eu joguei no Flamengo em 2001. Teve um tempinho, 98 foi a França. 98 foi a França, que ele era o treinador, né? Aí 2002 que foi Filipão. Uhum. Aí ele já estava fora da seleção. Aí eu fui pro Flamengo, fiz um Carioca, arrebentei também no Carioca. E aí fui pro Flamengo. Como é que foi chegar no Flamengo? Cara, aí foi choro. Assim, porque assim, eu sempre fui flamenguista, né? De Maracanã. Flamenguista. Não, eu sempre fui de Maracanã, entendeu? E pra geral. Então, assim, quando eu recebi a notícia que o Flamengo tinha o interesse de me contratar, pô, caraca, foi assim. Pô, acho que eu fiquei uns 3 minutos parado, irmão. Eu abri mão até de um recurso que eu tinha no Volta Redonda para poder ir. Aí como é que foi a transação? Então, eu fiz 2 jogos assim espetacular contra o Flamengo, um no Maracanã e o outro no Raulino. Pra você ser notado pelo time, você tem que jogar contra ele, né? Tem que jogar contra e aí eles têm também aqueles caras da captação, né? Eles, cara, observa lá, pô, esse atleta, os caras ficam observando para ver se não foi jogador só de um jogo. Uhum. Então eles dão continuidade observando você. E aí eu fiz um campeonato carioca do caramba, eu fiz 2 jogos muito bons contra o Flamengo, no Maracanã, no Raulino, e fiz um campeonato também muito bom, campeonato regular para bom. E aí o Zagallo gostou pra caramba, aí pediu minha contratação. Aí, mesma coisa, o Volta Redonda recebeu R$200 mil de empréstimo e 800 mil se o Flamengo comprasse em definitivo, que aí o meu passe estava avaliado em R$1 milhão. Uhum. Entendeu? Então, assim, ir pro Flamengo foi a realização de um sonho, né? Pô, então, assim, entrar no Maracanã com a camisa do Flamengo, pô, a torcida gritar o teu nome aí diferente, né? Aí é outra coisa. Eu me lembro, cara, quando eu cheguei no Flamengo, cara, os caras estavam concentrados lá em Cachoeira de Macacu. O Flamengo também tem muita resenha do Flamengo, cara. Quem eram os jogadores do Flamengo nessa época? Pô, foi o time que foi tricampeão. Pet, Beto, Juan, Júlio César, Edilson. Vampeta chega depois. Foi naquela época do gol de falta do Pet? O gol de falta. Então, o Pet fez o gol de falta, o jogo foi domingo, eu me apresentei na terça. Ah.
Imagina, também fervoroso, né? E eu pulando mais do que, né, com aquele gol, e daqui a pouco tu tá do lado do Pet. Cara, o meu foi só pancada, velho. Aí daqui a pouco tu tá do lado do Pet, cara. Mas assim, no Flamengo foi muito legal. O Flamengo foi a realização de um sonho, né, cara? Porque, pô, eu sempre fui Flamengo, né? Ia de Maracanã, assistir, pô, Zico, Júnior, essa galera toda. E você ser contratado pelo Flamengo, pô... Eu me lembro quando eu cheguei no Flamengo, ia até entrar nessa resenha. Aí, tal, os caras estavam... Eu cheguei, era 10 horas da noite, Cachoeira de Macacu. Eles estavam tudo no lanche da noite, né? Aí o Zagallo, o primeiro que veio falar comigo foi o Zagallo e tal. Aí me apresentou a galera toda. Aí depois eu fui pro quarto, ficou eu no quarto, eu e o Roma. Pequenininho, que parecia com o Romário. Aí o Babão era o roupeiro, ele falou, Adé, amanhã tem treino, de manhã cedo eu vou deixar aqui a roupa pra você. Eu, beleza, tal. Aí aquela noite quem disse que dormia? Não tinha nada. Isso que eu ia te perguntar agora. Assim, nem dormi. Esperando o Babão bater na porta. Pô, aí, rapaz, chegou de manhã cedo, cara, eu abri a porta, tinha uma bolsa do Flamengo, cara, desse tamanho assim. Pô, tinha tudo, cara. 3 camisas de treino, 3 casacos, 2 bermudas, pô, tudo que eu comprava. Ia pra loja pra comprar. Eu falei, caraca, cara, pô, só roupão. Era Nike na época, né? Aí, beleza. Aí, peguei a roupa de treino e tal. Aí, treinamos, ficou uma semana em Cachoeira de Macacu. E aí, quando eu voltei, cara, eu fui na casa da minha mãe, ali na Pavuna. Caraca, os meus irmãos viu as roupas do Flamengo. Cara, os caras levaram as roupas todas. Eu falei, cara, essa roupa é pra mim viajar. Viajar, caraca, mesmo. Pô, levaram short, camisa, levaram tudo, velho. Eu falei, caraca, como é que eu vou chegar amanhã então pra poder falar com os caras? Aí eu tive até que mentir, cara. Eu falei pros caras que eu fui assaltado. Não, velho. caô. Caô nada. Pô, meus irmãos levaram as roupas todas, velho, do Flamengo. Meus irmãos eram tudo flamenguista. Eu falei, caraca, velho. Aí cheguei lá no Flamengo, cara, pô, tava indo pra Angra, cara, me assaltaram. Caraca, eu preciso das roupas de novo. Os caras, pô, mano, me assaltaram, fazer o quê, cara? Os caras foram dar a roupa de novo. Nada, cara. Pô, meus irmãos pegaram bermuda, camisa, casaco, tudo. Não bolsa. julgo, faria igual. Pô. Eles deviam achar que você tinha roupa infinita, pô. E eles não descobriram até hoje. Vai descobrir, de repente, se tiver agora o Quimelo, que era o supervisor, vai descobrir. O Babão não, que faleceu, né? Mas, cara, foi muito engraçado isso aí. Pô, que maneiro. Cara, eu fico imaginando assim, né? Pra sua família, por exemplo. Porra, você tem quantos irmãos? Eu tenho 5. Porra, meu irmão tá jogando no Flamengo, pô. Pô. Tá maluco? Não, e meus irmãos eram engraçados que acabava o treino, aí... Minha mãe morava numa comunidade, né? Eu perdi minha mãe tem 2 anos, ela morava numa comunidade. Sabe como é que é a comunidade? Comunidade, aí tu chega, né? Caraca, aí, pô, às vezes eu chegava do treino, meus irmãos, ó, tem que ir na casa de fulano, ciclano, bicano. Eu falei, cara, tem que treinar, não, tem que ir, pô, já falei pra eu te levar, tal. Pô, o cara vai me dar uma moral na festa, o cara vai me fazer isso, o cara vai fazer aquilo. Eu falei, caraca, tem que ir, pô. Então, assim, tinha que ir na casa de um. Dia, pô. Tinha que ir na casa de um, na casa de outro, mas era um orgulho muito grande, assim. Meus irmãos, então, que era flamenguista também, doente, pô, cara doido. Quanto tempo você ficou no Flamengo? Eu fiquei 9 meses. 9 meses no Flamengo? 9 meses. Quais campeonatos você disputou, jogos importantes? Eu disputei o brasileiro, porque antigamente era assim, o Carioca era 6 meses, de janeiro a junho, e de junho a dezembro você disputava o brasileiro e a Mercosul, que hoje é o sul-americano. Uhum. Né? O Flamengo na época não estava na Libertadores. Então eu disputei a Mercosul e disputei o brasileiro. Então você chegou a viajar com o time? Viajei muito, pô, viajei pro Chile, viajei pro Uruguai, viajei pra Argentina. O jogo da Argentina, que nós fomos pra final contra o São Lourenço, na Argentina, nós fizemos o primeiro jogo no Maracanã, foi 0-0, foi esse dia também, brincadeira, Maracanã tinha 90 dentro e 80 mil fora. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí nós empatamos de 0-0 com o São Lourenço no Maracanã e depois fomos jogar a decisão lá na Argentina. Foi até o ano que houve uma revolução danada na Argentina, acabou não tendo jogo. Aí o jogo só foi acontecer em janeiro. Aí o meu contrato acabou, tive que voltar para Volta Redonda, mas eu poderia ser ali campeão ali. O Flamengo acabou até perdendo o título nos pênaltis em janeiro, porque que era Mercosul, né? Uhum. Houve uma revolução na Argentina, uma guerra danada lá, briga política, e acabou não tendo jogo. Aí acabou não tendo jogo. Mas foi uma experiência muito legal no Flamengo. O Flamengo tem muita coisa, foto, jornal, muita coisa. Como é que é viajar internacionalmente com o time, cara?
Ah, muito maneiro, né, cara? Quando chega no aeroporto, um jogador do Flamengo, ninguém pede pra tirar foto, autógrafo e tal. Pô, me lembro que a minha primeira viagem foi pra Brasília. Cara, nós chegamos em Brasília, tava lotado, velho. Lotado. Aí, Foi a pô, primeira viagem de avião pra eu jogar? Por exemplo? não, já tinha viajado com o Vasco. Eu fui pra Argentina com o Vasco também. Maneiro. Fui pra Argentina com o Vasco. Já tinha viajado com Volta Redonda de avião na Série B. E o Flamengo foi engraçado que minha primeira viagem, cara, aí chegamos, o Flamengo vinha do tricampeonato, o gol do Pet, pô, o Pet era ídolo, né, cara? Caraca, chegamos no aeroporto em Brasília, lotado de gente, cara. E o Pet, pô, não, sai pra lá, sai pra lá. E eu, pô, esbarrando em todo mundo, né, querendo aproveitar aquele momento. Pô, tá, pô, vou tirar foto, pô, tira, tal. Pô. Os caras, vamos embora, o ônibus tem que sair. Eu falei, pô, tem que aproveitar esse momento, vocês já estão acostumados. Foi a minha primeira viagem, assim, com o Flamengo, pô, lotado, cara, Brasília. Então, assim, pô, era muito Mané maneiro. Garrincha. Mané Garrincha. O jogo foi no Mané Garrincha, foi contra o Nacional do Uruguai. Nós empatamos de 0-0. Pô, fomos pro Porcão, cara. Caraca, churrascaria, primeira vez que eu fui pra churrascaria Porcão. Aí eu cheguei lá todo como? Pô, caraca, vou ver os caras comendo aí, pô, cheio de medo de comer as coisas. Quando eu vi o Reinaldo atacante, botou arroz, feijão, macarrão, tudo em cima. Eu falei, isso aqui os caras também são Igual povão. pedreiro. Bora, eu também comi tudo também, mas foi muito maneiro. Essa foi uma experiência, assim, muito legal, de a primeira viagem com o Flamengo, assim. No Flamengo mesmo, como é que era a vida no Flamengo? Era diferente da do Vasco, cara? Tinha algo a mais, tinha algo a menos? Ah, diferente. diferente. Flamengo é grande, né, cara? Pô, você pega o Globo Esporte, né? Não desmerecer o Vasco, pelo amor de Deus. O Vasco é, pô, É dimensões, né? Você falou do Volta Redonda, Exatamente. do Vasco, agora você tá falando pô, do tu tá falando do Flamengo, são 40 milhões de torcedores, Desculpa né? aí, Vascaínos. Você pega o jornal hoje. Compra o jornal hoje, aí vem uma matéria do Botafogo, uma matéria do Fluminense, uma do Vasco e quantas do Flamengo? Globo Esporte. Né? Quanto tempo fala do Quanto Flamengo? tempo fala do Flamengo? Então, assim, pô, era multidão de repórter, que na época ficava ali tudo, né, dentro do campo, acabava o treino, o cara vinha, e aí, como é que vai ser o jogo? Tá preparado? Vai jogar? Tal? Pô, não sei de nada. Não, entendeu? Então, aquela... Fala com o Pet, pô. pô, entendeu? Então, assim, a proporção, a dimensão, assim, do Flamengo, ela é muito grande, né, cara? É muito grande. E, assim, as pessoas, assim... Lembra muito mais a minha passagem no Flamengo do que a minha passagem no Vasco. Apesar que no Flamengo, assim, eu tive mais jogos, entendeu? Mas o Flamengo é grande demais, cara. No Flamengo você tava jogando de quê? De meia? Jogava de cabeça de área. Cabeça de área. Você não tava disputando posição com o Pet, não, né? Não. Cara, mas, cara, assim, o que faltou no Flamengo também, pra mim também arrebentar, foi personalidade. Eu falo isso pro Caio todo dia. Como assim personalidade? Personalidade, cara. O que aconteceu? Quando o Zagallo me colocou de titular, o meu ponto forte, eu nunca fui de fazer gol, eu nunca fui de marcar muito. O meu ponto forte era a virada de jogo. De esquerda, de direita. Eu batia muito bem na bola. Muito bem. Primeira bola, coletivo na Gávea. Coletivo na Gávea, pô, eu olhei assim o meu colete titular. Eu falei, cara, meu coração, pá, começou a bater. Eu olhei, pô, Gamarra, Juan, Júlio César. Eu falei, caraca, o Zagallo me botou em titular, mano. Aí, beleza. Primeira bola que eu peguei, cara, eu cortei de letra, virei lá do outro lado, certinho, no peito do Cássio. Cássio pequenininho, que era lateral esquerdo. Aí o Pet virou pra mim e falou, ei, aquele jeitão dele, aqui é curtinho. Tem que passar por mim e tal. Aí ali, o que eu tinha que falar com ele? Pô, Pet, eu cheguei no Flamengo fazendo isso. Eu jogo assim. Eu jogo assim. Então, assim, pô, se eu fazer o curtinho, eu não vou estar mostrando aquilo que eu fiz para poder chegar no Flamengo. E ali eu comecei a fazer curtinho. Eu, tipo, dei uma pipocada. Aí o que eu falei, faltou personalidade de falar isso com o Pet. Mas como é que tu vai falar isso pro Pet, cara? O cara ídolo do Flamengo, fez o gol do tricampeonato. Então ali faltou isso. Aí eu comecei a jogar curto. Jogar curto. E curto... Não era tua praia. Não era minha praia. E o Zagallo falou assim, pô, caraca, cadê aquele jogador que eu vi no Volta Redonda que virava a bola no Maracanã de um lado pro outro, que eu vi tanto de esquerda como de direita. Então, assim, faltou um pouco de personalidade pra mim no Flamengo. Mas, assim, cheguei ainda a jogar alguns jogos. Tu acha que o Pet fez isso pra... Tipo assim, ele queria ser o protagonista da parada? Porque passa a bola pelo meu pé que deixa eu criar a jogada, pô. O Pet, assim, cara, no Flamengo tem muita resenha, cara. Eu cheguei no Flamengo, o Flamengo tinha 2 grupos. Tinha um grupo do Pet e tinha um grupo do Edilson. Tem tanta história, irmão, nesse grupo do Flamengo. Cara, Como assim, era 2 globos diferentes? era, tipo assim, tinha uns... Porque o Edilson sempre
briga de vaidade. Quem era o melhor? O Pet, o Edilson, Estrela, essas coisas, né? Então tinha uma galera que gostava mais do Pet. Juan, Roma, Alessandro, a galera mais prata da casa. E tinha outra galera que já gostava do Edilson. Era o Edilson, Vampeta, que era parceiro dele, outros 2 jogadores também. Pô, nessa época o Flamengo tava máquina, hein? O time do Flamengo era bom. Não pagava ninguém. Isso é outra história também. Aí, então assim, tinha muita briga, cara, de vaidade ali no time do Flamengo, entendeu? Então assim, aí, e o Pet sempre foi um cara vaidoso, entendeu? Sempre foi um cara vaidoso. E aí ali me arrebentou, ali eu acho que faltou personalidade, e é o que eu falo sempre pro Caio. Mas assim, o que eu vejo na minha carreira, muito, assim, a vida ela é muito engraçada. Tudo aquilo que eu passei na minha carreira, tanto de acerto quanto de erro, hoje eu tenho esse testemunho para passar pro Caio. Importante. Entendeu? Então assim, se tem uma coisa que eu falo para ele direto, irmão, tem que ter personalidade. Pra jogar em time grande tem que ter personalidade. Tem que ter o seu diferencial. Tem que ser diferencial. Ah, você falou alguma coisa, irmão, beleza, tá, mas eu vou continuar fazendo aquilo que eu cheguei aqui pra fazer. A não ser que seu técnico Aí sim. é diferente. Mas aí o técnico ele não vai te pedir pra você parar de fazer uma coisa que ele pediu a tua contratação porque você fazia aquilo bem, que encantou ele, que chamou a atenção dele. Porque tem jogador que ele quer também te deixar um pouquinho, porque o futebol é uma competitividade do caramba. Cobra comendo cobra, pô. Exatamente, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que eu passei na minha carreira, hoje, assim, o Caio, graças a Deus, ele não tem passado. Errar, vai errar, mas tem minimizado bastante os erros, porque a gente vai dando toque. Pai, aconteceu isso, ó, vai por aqui. Ô pai, fulano falou isso, fica quieto. Ô, fulano falou isso, entra no ouvido, sai no outro, entendeu? Então esse estoque eu vou dando pra ele. Mas no Flamengo, o que faltou pra mim foi personalidade. Chegar o Pet, jogou aonde, Pet? Como é que tu fala isso? É difícil. Romário, pô, jogou aonde, Romário? Pô, no outro dia os caras mandam embora. Na época os caras mandavam embora. Pô. Romário, ó, tira ele. Pô, eu vou pra pelada do Romário às vezes. Ano passado eu tava morando no Rio, ano passado não, ano retrasado. Tava morando no Rio, ia na pelada na casa dele lá. Pô, ele mandava sair, velho. Errou 2 passes. Sai. Sai. Pô, passar essa vergonha. Caraca, aí. Quero ter um dia a oportunidade de tocar uma bola pro Romário, mano. Pô, cara, se você fala comigo, pô, botar você pra jogar esse jogo aqui. Caraca. Apesar que o baixinho, apesar que pegou pra caramba naquele dia lá também. Meu Deus do céu. Enjoado, a área dele, né? Não, é diferenciado. Até hoje, paradinho, mas deu mole e bota a bola pra dentro. Fala essa história aí do Flamengo não pagar. Por quê? Uma dúvida cruel minha é assim. Os jogadores, pô, recebem bem, né? Beleza. Faz um caixa o jogador ou o jogador gasta tudo e se no mês que vem não tiver salário, tá ferrado? Cara, hoje não, assim, melhorou um pouquinho. Mas assim, na minha época, era poucos que ganhava bem. Qual era a média salarial dessa época? Cara, na minha época, tava entre... Vou falar os jogadores... Tops. Não, Mediano. Ah, tu quer os top? Não, mediano. Pode falar, o mediano e o top. O top, por exemplo, o Pet e Edilson ganhava 400 pau na época. Isso. 400 mil. Nessa época já era dinheiro, hein? Pra caramba, 2001. Pô, hoje imagina 2001. Era 2 milhões de reais hoje em dia, pô. Agora, a gente que vinha ali, eu que vim... Porque, assim, contrato, futebol, assim, cada um faz o teu contrato. É pelo talento, é pela tua qualidade. Por exemplo, eu que vim do Volta Redonda, por exemplo, tinha um salário baixo. Mas, assim, 90% ganhava ali entre 40 a 60 pau. Entendeu? Era mais ou menos isso. Então, assim, você ficar 3 meses e, assim, você ganha 40 mil, o teu nível de gasto é de 40 mil. É maior, né? Conforme tu vai ganhando, tu vai gastando mais, né? Tu vai, né, fazendo mais conta. É mais caro, exatamente, o carro é mais o carro caro. é mais caro. Então, se você ficar 3 meses, 4 meses sem receber, você já começa a passar sufoco. Agora o cara ganha 400 mil, se ele ficar 2 meses sem receber, se ele tiver uma cabeça boa, né? O cara ainda tem um dinheiro para guardar, mais 10, 15, 20, 30 mil, os caras... Quanto mais jogador gosta de ir pra noite, fecha boate. Tem toda essa resenha, né? Então, assim, aí o cara torra o dinheiro. Agora, aqueles que têm mais cabeça ainda conseguem segurar ali 2, 3 meses, sabendo que o clube tá atrasando. Você também tem que ser um cara malandro, né? O clube tá atrasando, não vou ficar torrando meu dinheiro, não vou assumir compromisso que vou ficar 3 meses sem receber. Mas ali no Flamengo, por isso que o Vampeta falou, né? Eu finjo que jogo, finjo que paga. Tem uma resenha dessa. Vocês fingem que paga, eu finjo que joga. Que joga. Então foi nessa época. Pô, tem uma resenha muito maneira, cara. Eu tava 3 meses sem receber, eu tava quebrado, velho.
Tava quebrado, duro. Eu falei, caraca, velho. Aí, pô, o Edilson, eu tinha uma moral com o Edilson. Os caras tudo gostavam de mim. O Cleme e o Júlio César me colocou na fita de uma marca de roupa da Ombong. Bongo. Aí eu recebi essa roupa. Não sei nem se pode falar essas coisas. Pode, claro. Pode. Então, assim, eu recebi. Alô, Bongo, se quiser patrocinar a gente pô, aí ajuda também. aí, dá uma lá pros caras, porque os caras são fera aqui. Aí eu recebia todo mês uma quantidade de roupa. E o Edilson teve um dia no jogo que a gente ia jogar contra o Grêmio. Pô, eu tava precisando do dinheiro. Eu falei, pô, neguinho, tô precisando de R$ 1.000 emprestado. Ele, isso é mole, velho. Eu falei, pô, é mole, mas cadê o dinheiro? Aí ele falou, não, quando acabar o treino eu te dou. A gente ia jogar no outro dia contra o Grêmio, semifinal da Mercosul. Ele, quando acabar o treino eu te dou. Beleza, aí fizemos um rachão ali na Gávea, aí, e hoje, né, de olho nele e tal. Aí acabou o treino, já sentei do lado dele, aí, neguinho, cadê o dinheiro? Ele puxou assim na carteira, foi a primeira vez que eu vi nota de R$ 100. Aí ele me deu 500. Eu falei, pô, falou que era mole? Só 500. Calma, pô, os outros 500 eu vou mandar o cara tirar no banco e eu te dou lá na concentração. Eu falei, beleza. Aí eu peguei aqueles R$ 1.000, chegou na concentração, aí ele falou, pô, senta aqui do meu lado. Eu falei, beleza, pra jantar, né? Aí sentei do lado dele, aí os caras, Cleme, que não gostava muito dele, que tinha aquela rincha toda lá no Flamengo, os caras só ficavam assim pra mim, balançando a cabeça. É, né? Tipo Tá assim, fechando com o cara, vou né? te matar. Eu já vi, eu falei assim, esse dinheiro aqui vai sair caro pra mim. Aí beleza, aí peguei, né, almocei ali, jantei com ele e tal, aí ele falou, o dinheiro tá lá no quarto, vamos lá pegar. Eu falei, beleza, aí fui lá pegar. Quando eu peguei o dinheiro que eu ia sair, que eu concentrava com o Bruno Carvalho, né, quando eu ia sair, ele, não, pô, vamos ficar aqui na resenha, pô. Eu falei, pô, tem que ir. Não, vou ficar aqui na resenha. Eu falei, caraca, beleza, vou ficar aqui. E ele gostava de tocar um cavaco. Pô, a janta acabou, cara, era 8h30, 9h. Aí ele, pô, sabe cantar uns pagode? Eu falei, pô, cara, não tem nem. Pô, como é que eu vou cantar pagode? Pô, chama um pagode aí. Cara, você não acredita, eu fiquei de 8h até 1h da manhã, irmão. Cara, a minha mão tava vermelho. E aí eu na minha mente, pô, que R$ 1.000 é esse, cara? Caraca, sofrido, irmão. E eu fiquei, cara, até 1h da manhã na resenha com ele, cara. Ele tocando cavaco, blém, 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 blém. Pô, eu toco pra caramba. Pô, tô maneiro que tá arrebentando. E você só na palma. Foi eu aqui cantando pagode. Pô, neguinho, tem que ir embora, velho. Pô, amanhã tem jogo, tal, pô, o Melo, que é o supervisor. Pô, vai me pegar aí, pô, no elevador, que o cara vai imaginar que eu fui pra noite. Não, vou ficar mais um pouquinho, qualquer coisa. Eu falei, não, eu vou embora. Cara, eu saí de lá quase 1h da manhã. Quando eu chego no meu quarto, sabe quando tu vai, tipo assim, tu bate na porta, que tem todo mundo, daqui a pouco quando tu bate aquele silêncio, eu falei, caraca, irmão, os caras estão tudo aí. Cara, quando o Bruno Carvalho, ele abre a porta, que eu entro, cara, o Cleme era forte pra caramba, me deu uma tapa, que eu caí assim no chão, cara, os caras me deram muita pancada. Os caras levaram um pudim, irmão, um pudim inteiro da sobremesa. Cara, os caras jogaram na minha cara. Cara, entrou pudim na nariz. Caraca, cara. Até hoje. Aí eu falei pro neguinho, ó, quando sair o pagamento eu te pago, né? Aí eu sei que passou mais uns 10, 15 dias, aí eu falei, pô, não vou dar esse dinheiro pro neguinho, não. R$ 1.000, neguinho cheio de milhão e tal. Eu falei, não, mas eu falei que ia pagar. Aí eu fui com o dinheiro na mão, né? Falei, neguinho, teu dinheiro aí. Ele falou, não, tá maluco, pá, pô. Precisa não. Eu falei, tá, beleza então, valeu. Pá, botei dentro do bolso. Nem falei nada, não, toma aí, tal, o dinheiro é teu e tal. Aí peguei o dinheiro e, pô, beleza então. Ele nem precisou de dar o dinheiro pra ele. Pô, mas os caras ficaram bolados contigo porque você tava resenhando Tá com ele? maluco, cara. Pô, eu tomei uma coça, cara. Uma coça dolorida. Os caras queriam tirar a roupa, cara. Não, vai dar mais roupa pra esse safado. Não, eu falei, pô, que isso? Pô, eu falei pros caras, pô, precisava de um dinheiro emprestado, mano. O cara, pô, me adiantou R$ 1.000. Podia pegar mal, hein? Pô, Podia pegar mal, hein? pelo amor de Deus, cara. Pô, mas, pô, muito maneiro. Caraca. Flamengo quase caindo pra segunda divisão, cara. Pô, e aí teve uma reunião, cara, assim, Como é que é esse momento aí, tipo? Cara, o Flamengo tava mal? tava mal no Campeonato Brasileiro, quase caindo pra Série B, cara, do Brasileiro. Em 2001, a gente salvou num jogo contra o Palmeiras em Juiz de Fora, gol do Felipe Melo, de cabeça. Ali o Flamengo se livrou do rebaixamento. Mas como é que é o clima no clube? Caraca, pô, tá maluco. A torcida invadiu, irmão. Teve um dia na Gávea que a torcida invadiu, abriu o portão, cara, eu saí correndo, entrei pra dentro do vestiário escondidinho, cara, na Gávea, eu, Roma, Alessandro e Júlio César. Eu falei, caraca, cara, pô, joguei pouco, pô, pega outro que tá jogando direto aí e tal. A gente escondidinho, os caras jogando, pô, aqueles fogos, já, bum, pra cima da gente. Que isso, pô, clima de guerra? Clima de guerra, cara.
Aí, pô, o Júlio César foi conversar com os caras deram uma tapa no pé da orelha dele. Eu falei, pô, se o Júlio César, que é ídolo da torcida, tomou uma tapa na cara, se eu for lá, os caras me matam. Caraca, velho. Aí conseguimos se livrar com o gol do Felipe Melo contra o Palmeiras, E cara. como é que fica a diretoria do clube nessa situação? Cara, tenso, pô. O Flamengo nunca caiu, né, cara? Pô, tenso. Isso Pô, mancha a história do clube. Pô, pro resto da engraçado, vida, cara. pô. Pô, engraçado, teve uma reunião assim, só dos jogadores, né? E os caras, caraca, a gente, pô, que situação é essa, irmão? A gente tava bem na Mercosul e mal no Brasileiro. Tal, caraca, se a gente cair, pô, tal, não sei o que. Eu falei, galera, irmão, fica tranquilo. Se a gente cair pra segunda divisão, pra Série B, irmão, nós vamos entrar pra história do Flamengo. Pô, os caras, pô, me pegaram a metelha, pô. Cara, tá maluco, cara. Pô, eu falei, cara, a gente vai entrar pra história, cara. Ninguém nunca mais vai esquecer, tá? Lista negra. Pô, tô zoando. Tem que ganhar esses jogos aí pra não cair, cara. Mas o ambiente do Flamengo era muito bom. A diretoria cobra muito? Demais, cara. Pô, acho que... Tipo assim, tem aquele torcida, sentimento de, porra, irmão, tu ganha dinheiro pra caramba, tu tem que jogar. A Ou eles não torcida. chegam a falar isso? Cara, assim, quando esses torcedores aí... Já viu os torcedores que entram pra cobrar os jogadores? Já viu os braços dos caras? Tá maluco, Torcida irmão? organizada não é brincadeira, não. Assim, eu acho, eu tenho pra mim que os próprios presidentes, pô, vai lá pra dar uma... Pô, tá maluco, cara. Pô, a gente fez uma reunião com os caras da raça rubro-negra. O cara falou, pô, de onde que saiu desses caras, meu? Irmão, só tora os braços dos caras desse tamanho, cara. Pô, eu tenho que ganhar, pô, isso é Flamengo, é paixão. Ó, não vamos deixar de apoiar, mas caraca, que não sei o quê. Pô, tá maluco, cara. É uma pressão do caramba. Então, assim, a diretoria em si, ela não tem... Hoje, assim, tá mais profissional as coisas. Antigamente era meio... Pô, Várzea. meio várzea, a diretoria meio amadora. Mas assim, a própria pressão, cara, é da torcida, cara. Principalmente o Flamengo, né, cara? Tá maluco. O Flamengo não joga no Maracanã com menos de 40 mil, cara. Então tu já vai pro Maracanã sabendo que tem 40 mil. Que a pressão maior do que essa? Não. Pô, então assim... E você, pô, perde jogo, tu não pode sair, cara. Os caras querem te bater. Pô, Rola loucura. isso? Pô, rola. Pô, nós empatamos o jogo contra o São Lourenço, pá. Esse jogo, a final, primeiro jogo, cara, pô, mar de gente ali pra entrar no Maracanã. Pô, tem até uma situação engraçada pra caramba. A gente entrava sempre ali pelo portão 13. Os times entravam pelo portão 13 ali. Hoje mudou, no portão 2. Aí eu tava com 6 ingressos, aquele mar de gente. Eu fui entregar o ingresso pro meu irmão, que ele queria entrar no Maracanã. Caraca, quando eu ia botar assim, os caras meteram a mão, dando pancada nele, soco pra tudo que é lado. Eu tive que puxar o ingresso. Foi aí a gente empatou esse jogo de 0-0. Pô, empatou o jogo, perdeu o jogo. Pode ter igual, sido- né? Irmão, você não sai do Maracanã, os jogadores ficam ali horas e horas. Só sai quando ninguém fala, sai porque 90% a torcida já foi embora. É uma pressão do caramba, cara. Jogar futebol não é fácil, não. E isso entra no psicológico, né, Dé? Com certeza, cara. Dentro de campo você já sabe, caraca. Pô, tem que ganhar. E jogar no Flamengo, cara, você vê como é que, né, o Flamengo hoje, 2019, foi uma maravilha. Cara, Olha o sufoco que os caras estão passando agora. O time de 2019 da Libertadores, cara, foi de 3 minutos do inferno ao céu, Ao pô. céu. Se perde. Se perde, irmão. Pelo amor de Tá Deus. maluco. Ia É. ter o Gabigol crucificado na porta da Gávea. Por isso que eu falo que pra jogar em time grande tem que ter personalidade. Tem que ter a cabeça muito boa. Hoje é o que eu tô falando, tem uma estrutura. Hoje pra você conversar com o Neymar, pô, tem 200 assessores de imprensa. Na nossa época não, acabava o treino, o cara... E aí, amanhã tem Vasco e Flamengo, o que tu acha? Ah, aí tu falava até besteira, da torcida do Vasco que queria te matar, o time de lá, porque esse cara falou besteira. Entendeu? Hoje não, hoje tu vai Qualquer pra coisa que você falasse é pro Globo Repórter. Sim. O o Globo Globo Esporte. Esporte, entendeu? Hoje não, hoje o cara vai dar uma entrevista, pô, vai ter um clássico, o assessor fala, ó, se o cara te perguntar isso, tu fala isso. Se o cara tu fala aquilo. Então o cara vai mais preparado, cara. Hoje não, na minha época não. Acabava o treino, acabava o jogo. Pô, os caras entravam dentro do vestiário, cara. Tu tava de toalha, pô, os caras estavam te perguntando, e aí, cara, o jogo? Pô, tu fala, calma aí. Então hoje tá mais organizado. A imprensa nessa época, eles eram muito criadores de fake news ou não? Ah, isso sempre vai ter, né, Sempre cara? teve, né? É o que vende, né? É o que vende, pô. Notícia ruim não tem jeito. Vende muito mais do que notícia boa. E fora que os esquemazinhos que tem, né, cara, pra te dar moral. Tem muito isso no futebol, né, cara? Pagar? Claro, pô, jornal. Sério? Antigamente tinha o jornal Lance. Pô, Lança um dinheiro na minha mão que eu falo bem de tu. claro. Aí saía as notas ali. Pô, não deu dinheiro pros caras. Correu e nada acrescentou. Nota 3. Aí, por exemplo, o cara que não foi no estádio,
que não viu o jogo, Já era. ele vai ali. Vai ler pelo jornal. Caraca, jogou nada esse cara, tira. Aí no outro dia ele vai no Maracanã, tu entra e tá te vaiando. Não joga nada. Mas ele foi Tudo manipulado pela mídia. pela mídia. Pô, rádio também. Entendeu? Os caras têm que morder. Não sei. Esse trabalho os empresários têm que fazer. Se não fizer, ninguém. Pô, tem um rapaz aí que é bilionário, né? Um narrador aí que, né? Vamos falar para não se comprometer, que, né? Controla as mídias. Controla, claro. O que ele fala vira lei. Exatamente. Como é que é o nome? Bernard, alegria nas pernas. Essa não pegou, meu Então, amigo. Então, assim, é fogo. O futebol, ele tem umas coisas assim que Que é extra-campo, que né? é extra-campo. O cara chegar não é só jogar, não é só o talento. Precisa ter Ser bem assessorado. Isso, muito bem assessorado. Porque... Cara, depois do Flamengo, tu foi pra onde? Então, depois do Flamengo, eu fui para a Arábia. Arábia. Fui para a Arábia. Ganhar um dote, né? Lá foi legal. Lá eu ainda fiquei o quê? Lá também era para me ficar 6 meses. Houve uma guerra lá do Iraque. Você lembra daquela guerra que teve Iraque e Estados Unidos? Aham. Então, os árabes, Osama. os árabes deu campo pros americanos ficar. Então, assim, eu ia para ficar 6 meses, que eu ia pegar o segundo turno. Acabei ficando só 50 dias porque o campeonato parou. Caramba. Porque aí começou a ter os jogos na Arábia, era aéreo e tal, aquelas coisas todas, tinha que pegar avião, aí começou a dar campo pros americanos e aí fechar aeroporto, aí a gente teve que vir embora. Mas assim, ganhei sem jogar. Mas deixa eu te perguntar, cara. Questão financeira mesmo e questão de logística pra você ir. Primeiro, como é que foi o contato dos caras pra te levar pra lá? Não, aí, assim, esses caras quando te contratam, eles pagam tudo, cara. Entendeu? Você Muita grana, né? cara, você não, por exemplo, você não tira nada do teu bolso. Por exemplo, eu fui pro Etifaq, entendeu? Eles pagaram $60 mil de empréstimo e assim, nem se fala, passagem aérea. Não, isso aí foi pro clube. O meu eu peguei, foi $15 mil de uma luva. E eu fui recebendo $6 mil por mês. Mas chega lá, tem tudo. Tem carro, passagem aérea, tem essas coisas todas. Você é rei lá, né? Não é... vamos pra lá aí, vamos arrecadar um dinheiro pra fazer um técnico. Não tem esse negócio não, as coisas é profissional. Você que viveu lá, você que viu acontecendo bem pouco, mas você viu como é que funciona a logística, tipo, os caras lá são apaixonados por futebol também, tem uma tradição, como é que é? Não, o árabe não. Não, eu acho que o futebol lá deve estar em 4º ou 5º. Lá eles gostam muito de corrida de cavalo. Você pode ver que, assim, vai ver uns jogos... Jockey. Você vai ver os jogos na Arábia, não tem 10 pessoas, não tem 20 pessoas. E por que se investe tanto dinheiro nisso? Os caras gostam mesmo? É por hobby? Porque os caras têm muita grana. É muito dinheiro, né? Não tem onde gastar. Exatamente. Aí, por exemplo, como é que eles fazem lá? Eu sou apaixonado pelo Ronaldinho, traz o Ronaldinho. Entendeu? Caraca, que maneiro. Os caras são assim, traz né? Na época, antigamente, traz o Felipe. O Felipe jogava pra caramba no Vasco, né? Levaram o Felipe pro Catar. O Felipe ficava driblando... Carequinha? O Felipe ficava driblando os caras, o dia todo. Os caras não tinham noção nenhuma, mas só pra ver o Felipe lá perto. Os caras têm grana pra caramba, entendeu? Caraca, é assim mesmo, né? Mas não é aquela paixão, que tem... Por exemplo, eu joguei na Indonésia. Indonésia é brincadeira, é loucura. Loucos pro futebol. Acho que se bobear mais do que os brasileiros. Cara. Caraca. A Indonésia é maluquice. E deixa eu te perguntar, a torcida é apaixonada e louca igual ou não? É muito amor mesmo? Se Indonésia? você perder, estão te aplaudindo igual? Não, fora do país tem isso, né? Os caras... Porque assim, o que eu falo aqui, no Brasil, eu falo sempre assim, no Brasil a gente não torce. No Brasil a gente vai lá desabafar o que você tá vivendo. Entendeu? Por exemplo, tô desempregado. Sei lá, minha mulher me largou. Tô passando por uma situação difícil. Vou pro jogo do Vasco. Chego lá, vai, toma naquele lugar. Pô, irmão, calma aí, o cara tá ali, tá tentando acertar. Então, assim, o cara vai pra desabafar aquilo que ele tá vivendo. Cara, eu acho que é a maior, não burrice, né? Cada um faz o que quer, mas tipo assim, parece que o natural é você tá jogando contra o time, a torcida tá te xingando. Lá nas outras cidades que a gente foi, todo mundo mandando tomar no
Filha da... Então, só, Nem te conhece, então, cara. É isso que eu tô falando, xingando tua mãe. Pô, tu vai lá pra ver o jogo, cara. Igual na Europa. Vê na Europa como é que é? Os caras vão pra assistir. Acabou o jogo, os caras batem palma pro time que perdeu. Irmão, E se o time que ganhou não for o dele jogou muito, os caras batem palma igual. claro, é um jogo, cara. Agora aqui não. É um espetáculo. É um espetáculo. Aqui não. Aqui os caras vão pra desabafar, meu irmão, o que tu tá vivendo. Vai tomar aquele lugar. Se eu quebrar carro, pô, bater em jogador, pô, isso não existe, irmão. Dá tapa na cara do Júlio César. Como é que pode? Pô, aquela cara, aquele queixão dele lá, eu falei, vai, pô, tu vai estar com moral? Então, assim, lá fora é diferente. Agora, igual na Indonésia. Na Indonésia eles são apaixonados por futebol. Mas perdeu, cara. Pô, bate palma, cara. E os caras lá são bons, né? Ou tu deitou? Não, fraco também. Deitou lá? Pô, deitei lá. Cara, a Indonésia era pra me poder ficar uns 6, 7 anos, cara. Pra me ganhar um dinheiro legal e ficar tranquilaço. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano, mas o medo me fez vir embora. Por quê? Cara, a Indonésia sobe 7 avião, cai 5, velho. Não é pra rir, não, cara. Cara, tô falando sério. Mas por quê? Cara, porque é um país assim. O que que acontece? Na Indonésia, é um país assim, pobre. Daquela região ali é um país pobre. Pô. Singapura é um país assim, Diferente, né? diferente, milionário. China, pô, Coreia do Sul. Então, assim, a Mas Indonésia. Singapura é na Indonésia, né? Não, fica perto. É um país diferente. Mas fica pertinho, 1h20 de. Eu achei que Singapura é um país. É um país. Achei que era a Pô. capital de algum lugar. Não, é um Acabou de país. bar de redimida, Bud. Puxa no Google aí, pô. É um país, é um país. Para mim poder pegar o visto de trabalho na Indonésia, eu tive que ir para Singapura. Então, assim, é outro patamar, é outra qualidade de vida. Mas mesmo lá o pessoal paga bem, por exemplo? Aonde? Na Indonésia? É. Paga. Paga porque eles pagam em dólar, né? Aí tu vem para nossa nota, então dólar lá em cima. E lá você gastava pra sobreviver, por Cara, exemplo? nada. Qualidade de vida muito baixa, irmão. Muito baixa. Pô, lá eu tinha patrocínio da Adidas. Cara, camisa. Lá a galera curte muito o surf, né? Quicksilver, Billabong, Early. Hip Cool, essas paradas todas. Pô, as roupas muito baratas. Tênis barato, Caramba. celular barato. Porque é fabricado ali na China, não paga imposto, né? De repente vem pro Made Brasil. in aqui. Exatamente. Então, assim, pô, mas um país assim que eu sinto maior saudade. Era pra me ter ficado muito tempo lá. Mas, assim, eu sempre tive medo de avião, cara. E os aviões na Indonésia, o que acontece? Eles vinham de Singapura. Quando o singapurense ali usava bastante, a empresa usava bastante, Vende pra ainda. vende pra Indonésia. A Indonésia tirava a marca de Singapura, botava a marca dela e bota pra voar. Pô, tá maluco, cara. Mas você tinha que viajar de avião pra jogar? Caraca, e lá era tipo assim, cara. Você jogava 2 jogos em casa e 2 fora. E na Indonésia tudo é ilha. É ilha e vulcão. Subiu, olha, ilha e vulcão. Caiu, já era, irmão. Pô, passava muita coisa na minha cabeça. O Caio, na época, fui pra lá em 2006. O Caio tava com 6 anos. Falei, cara, se eu cair aqui. E não tem essa parada tipo assim, pô, vai buscar lá. Caiu um avião igual tem que cair no Brasil. Pô, neguinho, a mídia fica em cima, né? Tem que buscar lá, o que houve, por que caiu, caixa preta, tem que buscar essas coisas todas. Indonésia não, meu. Caiu um avião. Aí neguinho fala, caiu mais um avião na ilha de Java. Já falei outra coisa. Eu imaginava, caraca, imagina, cara, cai um avião aqui, cara, eu caio. Por que minha esposa vai. Cara, nunca mais vai me ver, meu filho. Pô, tava ficando já ruim do que, irmão. Então, assim, eu tinha um medo danado. Aí a gente jogava 2 jogos em casa e 2 era fora. Tipo assim, um exemplo, eu jogava no Flamengo, na Indonésia, um exemplo. Aí tu ia jogar contra o Grêmio. Aí você já jogava domingo contra o Grêmio, quarta contra o Inter. Entendi. E voltava. Aí tu já não voltava mais em Porto Alegre. Só que lá era tipo assim, tu jogava. E tinha cidade próxima, por exemplo, não tem o Inter, tem um Curitiba. Aí jogava contra o Grêmio, tinha que voar pra Curitiba, entendeu? Então assim, quando ia voar, meu Deus do céu, cara, eu sofria. Agora, quando eram os 2 jogos em casa, era um alívio danado, que não precisava viajar de avião. Quando você olhava esses aviões assim, era tipo cena de filme mesmo, aquele avião Pô, enferrujado. cara, tá maluco, cara. Eu peguei, Era ruim? cara, eu falo assim, quando eu estiver assim com Deus, eu faço, olha esses aviões aí que eu segurei na palma da mão, porque já era pra tu ter ido há muito tempo, cara. Cara, loucura. Tu chegava no... Cara, eu já peguei avião na pista, velho. Sem Deu ter... sinal? Só faltava isso. Na pista, cara. Cara, eu fui jogar numa cidade chamada Jayapura. Cara, o avião me deu uma crise de riso. Era tipo esse avião do exército, que os caras pulam de paraquedas. Cara, que abre atrás. exatamente. Cara... E é tipo assim, o voo tem que ser, tem que sair 6 horas da manhã. Só tinha um voo pra essa cidadezinha.
É o Amena, o nome da cidade é o Amena. Jaipura era o nome do time, o Amena. Era cheio de montanhas, e nas montanhas tinha muito neblina. Então, assim, tinha que ser aquele horário, porque senão a neblina tomava conta da montanha, era o problema de acontecer, era muito grande. E alguns aviões já bateu ali em montanha. Então, tu imagine, cara. Cara, quando eu entrei no avião, que eu vi aquele teco-teco, falei, Jesus amado, irmão. Cara, me deu uma crise de riso. Cara, os árabes olhavam pra minha cara, pô, tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Eu falei, cara, pô... Que porra é essa, Tá maluco, velho. Pô, teve um amigo meu que pegou tifo, malária e um montão de doenças nessa cidade. Lá é lá. sinistro, Pô, né? perdeu 40 e poucos quilos, cara. Quase morreu. Quase morreu, né? Qual era a dificuldade de morar nesses países, assim, por exemplo, na Indonésia? A alimentação? Não, alimentação, cara, eu já comi carne de cachorro, carne de rato, comi essas coisas todas lá, mano. Caraca. Sem saber. E quando você vai jogar nesses países assim fora, você não pode levar o Brasil para dentro desse país. Você tem que, o mais rápido possível, se adaptar à cultura desse país. Eles gostam disso. Então, assim, claro, tinha hora que eu fugia. Eu morava em Yogyakarta. Tinha algum restaurante brasileiro lá? Tinha. Pô, tinha Carrefour. Não comia bem. Mas quando eu ia para viajar com o time, o que acontecia? Eu tinha que comer com a delegação. Aí, meu velho, eu tinha que comer tudo, cara. Aí caía pra dentro. Aí chegou uma hora também, meu irmão, pra ficar com moral com os caras, manda, pô. Aí, comia tudo e os caras gostavam. Bagus. E como é que era a comunicação? Assim, Eles falam mandarim, não, né? eles falam... Não. Eles falam os indonês. Indonésio e javanês. Por exemplo, o indonês, você consegue no dia a dia pegar algumas coisas. Pô, o cara me deu o maior papelzão para me poder livro para estudar. Eu falei, pô, cara, no português eu já tenho uma dificuldade danada, que eu parei de estudar cedo para trabalhar. Imagina eu vou estudar isso aqui, que eu vou ficar aqui, pô, quero ficar aqui só um ano, que pegar o dinheiro e bater o pé para casa. Mas no dia a dia tu vai pegando as coisas, né? Tu vai pegando uma palavra, aí tu vai emendando. Mas quando eles querem te xingar, eles falam javanês, que aí o javanês é difícil. É igual, por exemplo, o índio, né? O índio, ele fala o Guarani. O Guarani é difícil de você entender, né? Teve agora um campeonato de índio agora aqui no estádio. Eu trabalhei, pô, os caras estão me xingando, né? Tipo, pô, os caras estão pedindo o quê? Entendeu? Então é mais ou menos lá. Entendi. Mas o indonês a gente vai pegando. Então, assim, eu consegui muitas coisas assim. Claro, não era fera no indonês, na língua deles, mas não passava fome, os caras não me enrolavam, o cara do táxi não me enrolava, entendeu? Eu peguei alguma coisinha. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Você que tá procurando uma faculdade, eu vou te dar uma dica excelente. Angra Educacional. Angra Educacional é um polo de 7 faculdades diferentes, onde você encontra qualquer curso. Michel, você quer se especializar, quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação, o Angra Educacional é o lugar perfeito pra você, galera. Apoie quem nos apoia, tá aqui na descrição, segue eles lá no Instagram. Se você estiver correndo atrás de uma graduação ou uma pós-graduação, dá essa moral pra gente, entre em contato com eles, vê a melhor forma de curso, melhor forma de pagamento que você tiver e segue o baile, porque ninguém pode ficar parado. E depois da Indonésia, Dé? Pra onde tu foi? Depois da Indonésia, eu fui pra... Tem alguma história na Indonésia que você não tenha contado, que seja muito legal? Pô, Indonésia, cara. Indonésia é mais isso mesmo, cara. Na Indonésia... Vivência, né? É. Mas é um país que eu sinto muita saudade, cara. Eu sinto muita falta. Eu acho que era um país que, assim, que Deus me levou pra poder ficar um bom tempo. Entendeu? Eu sinto muita saudade. Tenho contato, em vez em quando, com alguns. Agora eu esqueci. Às vezes eu tenho muitos seguidores lá da Indonésia. Eles usam no Instagram lá, por exemplo? Usa o Instagram. Então, assim, mas... Às vezes é outra rede social, né? Não, eu acho que não. Aí eu tenho muitos amigos de lá. Em vez em quando eles mandam foto pra mim, entendeu? Essas coisas todas. Uma pergunta, os times de lá, é a galera local mesmo? Tipo, é o pedreiro, é o padeiro, que nem era Não, a seleção não. brasileira Na da época Arábia do Pelé? Na Arábia é. Na minha época, na Arábia era É menos assim. profissional. Isso. É totalmente amador. Entendeu? Na Indonésia, não. Na Indonésia, os indoneses, eles sobrevivem do salário. Eles treinam direto, essas coisas todas. Na Arábia, não. Na Arábia, tinha dia que só ia treinar os 3 estrangeiros. Na Indonésia, não. Mas, assim, eles são muito, tecnicamente, são limitados, né? Então, assim, o jogo, o couro comia com os 5 estrangeiros, porque poderia jogar 5 estrangeiros em cada time. Então, assim, saía coisa maneira quando os estrangeiros pegavam na bola. O indonésio só tocava quando o cara não tem opção nenhuma, dá pra ele. Aí tocava pra eles. Mas é assim, gosto muito de brasileiro, pô, Ronaldo, Kaká em 2007 foi o melhor jogador do 2008. mundo. 2008, né?
Então aí, pô, o Kaká tava arrebentando no Milan e tal. Eles gostam muito de brasileiro, Ronaldo. Porque, tipo assim, quando tu sai pra jogar em outro país, pô, a primeira coisa que os caras falam, pô, Brasil, Ronaldo, Kaká. Roberto Carlos, Kaká. Então tu leva esse peso. Os caras acham que todo mundo é o Kaká e o Roberto Carlos. Chega lá e começa a fazer as tuas lambanças. Cara, meu Deus do céu, eu contratei o cara errado. Esse brasileiro é do Paraguai. E depois de lá, de onde? Pra onde você foi? Então, depois eu vim pro Juventus, São Paulo. Joguei 1 ano no Juventus de São Paulo. Depois joguei no Madureira, Nova Iguaçu. Aí fiquei rodando. Até parar em 2010. Quando você se aposentou, Dé? Quando? Foi qual time que você tava? No Juventus. Juventus? 2010. Como é que foi essa época? Você sentiu que você não queria mais jogar? Então, Tava cara, pesando a minha perna? filha nasceu. Cara. Sua filha nasceu? A minha filha nasceu e eu já tava com 33 anos. Parei novo. Novo, real? Dava pra me jogar ali mais uns 4 anos, dava pra me jogar. Nunca tive lesão grave, então dava pra me jogar. Mas quando a minha filha nasceu, porque eu fiquei muito distante do Caio na criação, né, cara, no dia a dia ali. Porque a minha esposa, ela ficou morando em Angra, como era contrato de 6 meses, não tem como tu levar o teu filho pra a Viver família. outra cultura, não, estudar, né? e estudar, entendeu? E minha esposa também tinha um medo danado de andar de avião. Falei, imagina dor dentro do avião com medo. Aí que cai mesmo. Aí que cai mesmo, aí vai dar problema. Então, assim, eu fiquei muito distante do Caio, né? E eu não queria perder isso com a Alice, entendeu? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, para time grande eu não vou voltar, sabe? Vou ficar aqui pro time médio eu vou parar. Aí parei em 2010. Aí, assim, hoje eu assim, eu entendo por que eu parei. Porque o Caio tava com 10 anos. Quem ia preparar o Caio? Entendeu? Então, assim, automaticamente a minha carreira foi abreviada. Deus abreviou minha carreira para me preparar o Caio. E aí eu abri uma escolinha, né, em Angra, como eu falei para você, e o primeiro aluno foi ele. Aí eu caí para dentro com ele. Cara, essa sua história com o Caio de ter não só treinado, mas guiado ele é muito maneira, cara. Pô, cara, assim, pô, é muito, muito legal, cara. A Rio Sul, ano passado, fez uma homenagem no Dia dos Pais e foi comigo e com ele, sabe? Pô, foi assim, o maior presente que eu ganhei no Dia dos Pais, né? Porque assim a gente tem uma ligação muito forte, né, cara? Antes do treino, o Caio me liga. Acaba o treino, o Caio me liga. Acaba o jogo, chega no vestiário, aí, pai, jogaram hoje contra o Olaria. Acabou o jogo, ele fala, pai, e aí, como é que foi? Onde que eu tenho que acertar? Onde eu tenho que errar? Então a gente é muito, muito ligado mesmo, sabe? Pô, é um orgulho, né, cara? Pô, tu tem um filho, cara, pô, que, pô, tá jogando, tá no mesmo espaço, né, que o seu. Pô, tu vê que tem talento, tem qualidade. Daqui a pouco ninguém vai ouvir falar muito dele, que ele, pô, joga pra A gente caramba. já ouve falar muito dele, André. Marcar um dia aí pro André trazer ele aí. Pô, com certeza, vai ser um prazer. Então, assim, pra mim é uma alegria muito grande. E, assim, é claro que eu quero que ele volte de novo pra um time grande, né? Mas, assim, quando eu chego em Volta Redonda, cara, pô, passa um filme na minha cabeça, pô, ver aquele moleque entrando, pô. Teve um dia que ele fez um gol contra o Angra, o Dax, ele fez o segundo gol. Pô, eu tava lá, foi o primeiro gol que eu vi dele no estádio, né? No Raulino. Pô, tá maluco. Falei, pô, meu coração tá bom. Mas é uma emoção, cara. Pô, é uma alegria muito grande ver, assim, ele conquistando o espaço dele com os méritos dele. Entendeu? Eu ajudo nessa parte de orientar. Mas ele tem conquistado as coisas dele com o talento dele, né, cara? Pô, isso aí é muito maneiro. Pô, esperamos ouvir muito bem. Pô, Muito e o moleque mais do Caio, 10, na cara. O verdade. moleque pô, o André conhece bem ele. O André até faz as artes, né? Sim, sim. Do Volta Redonda. Dos jogos dele, não, dos jogos. Antes dos jogos, ele coloca a arte no Instagram. sim, Hoje sim. tem jogo Volta Redonda e Flamengo. O André faz aquela arte e tal. O André manda. Pô, o André é time grande também, cara. Então, assim, é uma alegria muito grande. E quais são os seus planos pro futuro? O que você tá fazendo hoje em dia? Qual caminho você quer seguir? Então, cara, hoje, assim, eu tava trabalhando como empresário, né? Eu tenho um jogador que tá no Emirados Árabes, né? O Caio Rosa. Tem outro também que tá no Rio Claro. Então, assim, eu antes de eu assumir, né, de estar hoje, né, como subsecretário, eu estava também trabalhando dentro do futebol empresariando. E aí eu recebi o convite para poder estar como subsecretário, porque eu falo, eu não sou, eu estou, né? E aí eu dei um tempo dessa parte de poder estar empresariando, mas tenho esses atletas com alguns parceiros que eu coloquei para poder estar mais próximo desses atletas, pelo fato de estar hoje
na Secretaria de Esporte. Então, assim, cara, os meus planos, cara, assim, eu gosto de viver muito, assim, um dia de cada vez, cara, entendeu? Então, assim, tô dentro de uma área que eu sou apaixonado, que é o esporte. Hoje a gente tá aí com essa missão, né, de poder estar ajudando ao crescimento do esporte, né, da nossa cidade, né, e aos poucos a gente tem conseguido, graças a Deus. Mas, assim, eu gosto de viver muito um dia de cada vez, entendeu? Mas, assim, quero estar dentro do esporte, que é uma coisa que, que eu sou apaixonado, cara. É isso, cara. Muito obrigado pelo papo de hoje. Pô, muito legal. Fiquei muito entretido na sua história. Muito legal te conhecer mais. Você é um cara incrível. Fez muito parte do futebol brasileiro. Viveu bastante. Tem muita história pra contar. E foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, cara. Cara, o prazer foi todo meu, cara. Quero parabenizar, sabe, vocês aí pelo programa. Pô, espero que vocês aí possam alcançar nacionalmente, crescer mais e mais ainda. Vamos aí tentar trazer alguns jogadores também para que você possa estar aí batendo esse papo. Pô, vai ser irado. Pô, vou me comprometer aí para poder tentar trazer. Como eu falei nos bastidores, tem um aí que a gente não pode anunciar, mas pode ser aí. Camisa 10. Pô, sabe, legal pra caramba e muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês aí. Sucesso aí cada vez mais. Cara, obrigado mais uma vez. Galera, esse foi o Papo Reto de hoje com o Dé, grande jogador que passou por aqui pela gente. Não é nascido em Angra, né, Dé? Não, mas eu tô aqui 30 anos. O cara já é angrense. Tomou água da bica da Carioca. Não tem jeito. Tomei bastante. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like, compartilha esse vídeo. Posta no Instagram que tava assistindo a gente, né? Segue o Dé lá no Instagram. Qual é o seu arroba, Dé? José Belo 05. É o Dé.